Olá pessoal, seja bem-vindo ao aplicativo Renda Fixa. Estamos aqui com o Antônio Matheus Sá. Ele é bacharel em Economia pela Universidade Federal Fluminense, certificado na B3, na área de Psicologia Econômica, e trabalha na Ambima. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado. Conte um pouco mais pra gente sobre você, sobre a tua área, como é que tu chegou na área de Economia Comportamental. Bem, então, eu sou formado em Ciências Econômicas lá na Federal Fluminense, sou carioca, apesar do sotaque não me passar muito bem isso, e estou morando aqui em São Paulo já tem 2 anos, e eu sempre gostei de psicologia, de comportamento humano, só que por uma série de motivos aí da minha vida acabei cursando economia. Sim. E dentro da graduação, logo nos primeiros anos, alguém me contou, existe uma área de economia que usa psicologia. Aí minha cabeça explodiu, olhei como assim dá para misturar a minha área que eu estou estudando com a minha paixão. Então eu comecei a pesquisar, na época tinha acabado de ganhar, não acabado, mas tinha pouco tempo tinha ganhado o prêmio Nobel do Daniel Kahneman, que ele é um psicólogo, é um prêmio Nobel em Economia. Sim. E eu comecei a estudar freneticamente, por fora mesmo da faculdade, que até hoje não existem muitos cursos formais de economia comportamental. E acabei entrando nessa área, sempre fui muito cara de pau, sempre fui bem na vibe de conhecer pessoas que atuavam mesmo que um mínimo do assunto e puxar papo. Acabei me envolvendo com o Instituto de Neuromarketing e Neuroeconomia, o nome, a sigla é IBN. Um abraço aí que eu sou IBN. E acabei me envolvendo até com neuroeconomia e sempre fui entrando muito de cabeça. Essa parte de economia comportamental sempre foi, como eu disse, estudando muito por fora. Não tenho muito, na minha faculdade não tinha um professor muito específico nisso, fiz uma monografia na área. E desde que eu mudei aqui para São Paulo, quem vive em São Paulo tem uma grande vantagem, porque é uma área que, apesar de ainda no Brasil não ser muito grande, aqui em São Paulo em comparação, assim, fiz o curso de especialização na B3 com a Vera Rita, e até na Ambima eu atuo bastante em eventos que trazem pessoas do exterior para falar do assunto de Behavior Economics. Isso dá uma grande carga de aprendizado para mim, fico muito feliz com isso. Coisa boa. E como é que funciona essa parte da economia comportamental? Ele é aplicado, ele funciona no nosso dia a dia, ele está intrínseco nas nossas atitudes, nos nossos jeitos. Como é que a gente poderia definir a economia comportamental, assim, em palavras simples, assim, para a gente poder entender? Então, a economia comportamental ela veio para resolver um problema, porque na economia tradicional a gente é um campo muito desafiador, no sentido que a galera que estuda economia se propõe a entender o ser humano, entender a sociedade, entender as relações de troca, entender como que essas coisas se misturam e, além de tudo isso, como se não bastasse, fazer previsões. Eu quero prever o que vai acontecer no mercado, se a inflação ficar alta, se ficar baixa, se houver uma alta ou uma baixa em taxa de juros. Isso tudo é muito complicado. E para conseguir fazer essas previsões, é muito mais fácil você tornar tudo um pouco mais simples, sabe? Então, a forma de fazer isso na economia tradicional foi pegar o ser humano e simplificá-lo ao máximo. Então, na economia tradicional, o pessoal considera o ser humano como não tem sentimentos, ele sempre está pensando da maneira mais racional possível. E isso, apesar de ser bastante útil para esse objetivo, acaba que afasta um pouco do que realmente acontece em muitas situações. A economia comportamental vai se usar da psicologia, que é o entendimento do ser humano, do comportamento humano, e tentar trazer um pouco mais a ciência econômica para a realidade, tentando pegar o que a gente vai chamar de heurísticas, que são umas questões mais cognitivas, mais comportamentais, mais da mente humana mesmo, como que ela funciona da melhor maneira possível para trazer esses modelos econômicos e tornar um pouco mais reais. Então, se eu fosse resumir muito rápido, a economia comportamental ela serve para melhorar o estudo do ser humano, da economia em geral, e muito também como uma crítica à economia tradicional. Tu saberia dizer, assim, mais ou menos, como a economia comportamental pode estudar algumas atitudes que acontecem no mercado financeiro? Com certeza. Então, para a galera que estuda mercado financeiro, que atua com isso, até hoje considera-se muito essa parte da racionalidade humana para o investidor financeiro. Nós consideramos que o investidor ele é
ou então deveria ser uma criatura extremamente planejadora, que pensa nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo, que vai traçar lá tudo bonitinho, vai fazer seu orçamento, vai saber o tipo de investimento. A gente tem que entender que não é assim. Ele não é perfeito. Não é perfeito e nem tem que ser. Muitas pessoas nunca vão criar um orçamento perfeito, vão ter a paciência de ver o quanto que gastam e o quanto que economizam, o quanto que ganham, vão ter essa ciência de objetivos e para esse lado financeiro. E isso não é uma impossibilidade. A gente, usando um exemplo lá da Ambima, nós fizemos já uma pesquisa em que desenvolvemos uma série de perfis, e um deles é o planejador. Nós, em conjunto em pesquisa com o Datafolha, vimos que ele é mais ou menos 29% da população brasileira seria realmente esse estilo planejador, só que a grande maioria não é. Temos muitos que nós chamamos lá de despreocupados, que são pessoas que realmente não pensam nesse assunto, não querem pensar, é a galera que não sabe o quanto que paga de mês de água, não sabe o quanto, e não está interessada em saber, está lá sobrevivendo, paga um cartão usando o outro, não quer saber. Tem a galera que se importa, mas vive de gambiarras. Tem a galera que nunca tem sonhos muito grandes, só que está mais interessada em ter uma reservazinha de emergência, uma reserva financeira, e ela tá bom, tá ótimo aquilo. Então eu acho que a economia comportamental é muito útil para essa área de finanças, para entender exatamente os tipos de investidores que realmente existem e como ajudá-los. Isso daí é o básico e já é muito importante. É bem legal, porque inclusive no aplicativo nós temos um perfil de swapability, né? Isso, que ajuda a definir o perfil do investidor e para onde vai alocar essas ações, né? Se ele é um pouco mais conservador, se ele é um pouco mais arrojado, né? Isso a economia comportamental explica, né? Sim, perfeito. Vou te mostrar agora uns dados que eu tive. Eu queria saber se a economia comportamental sabe explicar o efeito, assim, o que leva o ser humano a tomar essas atitudes. Okay. E porque a gente acredita que isso está associado a um pouco como o ser humano lida com um momento, assim, com o boom da notícia, né? No link do portal de notícias Seu Dinheiro Vale Mais, ele mostra que, de acordo com uma pesquisa realizada no ano passado pela revista norte-americana de estudos Scientific American, o ser humano prefere um pequeno benefício imediato a uma grande conquista no futuro. Isso mostra que não apenas o ser humano, mas todo mundo no mundo, ele é movido por uma notícia repentina e a tomar uma atitude. A economia comportamental estuda mais esses efeitos, assim, o porquê que isso acontece. Isso que você falou me lembra dois pontos muito importantes. Um é que a gente, estudando o ser humano, a gente entende essa nossa necessidade com o presente. Nós somos criaturas que se importam muito mais com o presente que com o futuro. Isso é fácil de ser explicado entendendo como que é a construção do ser humano. Antigamente, e quando eu falo antigamente, é muito antigamente, na época pré-histórica, a pessoa que se importava com o futuro estava fadada à morte, porque nós vivíamos o quê? Em média 30 anos, 40 anos com muita sorte. Então nós tínhamos que estar ligados o tempo todo no que estava acontecendo no presente. A gente tem que estar ligado para ver se atrás de um arbusto vai ter um tigre que vai nos matar. A gente tem que estar ligado para ver onde tem comida agora. É tudo agora, a gente vai comer o máximo que a gente pode agora, e amanhã eu não sei o que vai acontecer e não é interessante. A pessoa que ficava lá conjecturando sobre o futuro, nossa, onde eu estarei daqui a 2 anos? Será que eu estarei numa caverna maior? A pessoa estaria afadada a não conseguir sobreviver no dia seguinte. Isso daí já é uma óbvia construção para você entender como que a gente preza pelo presente. Isso é uma grande dificuldade, a gente ter esse autocontrole de pensar no futuro, de nos privar de um bem presente para ter um maior no futuro. Isso é uma das principais dificuldades da educação financeira, que a economia comportamental ajuda muito bem a explicar isso e até desenvolver alguns métodos para ajudar. E um segundo ponto que você falou sobre o boom das histórias, que é até mais rápido de ser explicado, é que o ser humano também tem um viés de se preocupar muito, ou melhor, de ter uma atenção muito focada para a história sendo contada. Sim. Nós nos preocupamos muito com a história que a gente está ouvindo. Eu sempre digo que você, quando vai fazer uma apresentação, ou então quer impactar de alguma forma, você levar dados, você levar estatística é sempre ótimo. Mas no fim, se essa pessoa não está dentro daquele assunto, ela vai ver só um monte de números, isso não vai ser importante para ela.
Mas se tu vier com uma boa história, seja ela verdadeira ou então uma grande mentira, a pessoa sai de lá convencida. Isso a gente pode usar para o bem e também é muito usado para o mal. Tá aí uma bunch de fake news que a gente vê diariamente. Incrível. E tu acredita que na parte da educação financeira, né, é uma coisa que realmente anda faltando muito no Brasil, seria um paralelo à economia comportamental ou são duas coisas diferentes assim? Eu acho que essa pergunta é muito boa, principalmente tem uma palavra Brasil nela. Porque eu acho que está faltando muita educação financeira no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo inteiro. Esse é um assunto que é discutido periodicamente em todo o mundo. Existem organizações internacionais que prezam por isso. Existem pesquisas internacionais que prezam por isso. Porque por essa questão do ser humano ter essa dificuldade de pensar no futuro, que é a base da educação financeira, é um problema global. Todo mundo tem problema com isso. Seja até o outro lado, o radical. Existe sempre... Pessoas devem estar vendo aqui agora pensando, não, mas no Japão as pessoas economizam pra caramba. Mas aí é um contrário, elas têm uma dificuldade de deflação, porque as pessoas não gastam o dinheiro delas. Elas economizam? Elas economizam demais. Se você pegar um avião e jogar dinheiro pelo avião lá no Japão, o pessoal guarda e bota no bolso em vez de gastar. É claro que estou generalizando, mas acaba sempre sendo um problema. Normalmente é um problema mais próximo do nosso, que as pessoas acabam gastando muito, acabam usando muito crédito e acabam não tendo essa preocupação com o futuro. E a economia comportamental vai andar junto com isso, com certeza, justamente para você ter entendimento do ser humano. Porque sem a parte do comportamento, você não consegue entender por que as pessoas fazem isso. A gente tem que analisar os motivos dela. Eu já passei aqui alguns nessa conversa sobre por que as pessoas não pensam no futuro. E dá para considerar ainda mais. E traços que a gente pode criar nas pessoas para elas pensarem. Tem pesquisas sendo feitas, até com neurociência, em que ao analisar pessoas em situações experimentais em que elas deveriam guardar dinheiro para elas mesmas no futuro, mostrando imagens, simulando elas envelhecidas, a parte ativada no cérebro é a mesma que se ativa quando você doa o seu dinheiro para uma pessoa estranha. Então a gente é tão desconectado com o nosso eu futuro que é como se fosse um estranho. A gente não se reconhece, a gente evita pensar. A maioria das pessoas, se tu pegar, existem aplicativos no celular, você pega uma foto sua e é envelhecida. A maioria das pessoas, quando olha, não gosta de ver aquilo, fica assim, nossa, eu não quero nem estar vivo para estar assim. Então isso é uma dificuldade que parece que é muito básica e até que é meio simplória, mas é a raiz de tudo. Então, para você conseguir entender e solucionar isso, tem que estudar comportamento, não tem outra solução. Não é você fazendo um orçamento para a pessoa que você vai resolver isso. Com certeza. Eu acredito que deve ser uma dúvida que muitos pais, adultos ou pessoas que querem ser pais nos futuros, eles têm curiosidade de saber que sempre chega num momento numa vida onde tu e teu parceiro estão vivendo a sua vida e o seu filho vai olhar para ti, fazendo todo aquele planejamento e perguntar: pai, o que tu está fazendo? Pai, o que é esse dinheiro? E os pais perguntam: o que eu faço? Eu explico pro meu filho que é dinheiro, que é uma coisa extremamente complicada, ou eu mando ele lá brincar com os brinquedos, porque isso não é coisa, isso é coisa de adulto. Que muito tempo atrás era um costume as pessoas dizerem que dinheiro era coisa de adulto, não deveria brincar. Tu concorda com essa afirmação ou tu acha que iniciar com uma mesada ou alguma coisa nesse estilo durante a infância ou ensino fundamental e médio, começar com a educação financeira é bom, assim, tem uns estados positivos para a criança e adolescente? Com certeza, esse assunto é muito importante. Não adianta você, quando tem o seu filho, desde cedo já botar assuntos muito complicados, porque ele vai se entediar e vai até criar aversão a esse tema com ele. Acho que o foco, quando se trata de crianças muito jovens, é você botar limites. É você realmente, ele está num evento, num parque de diversões, cada brinquedo custa alguma quantia para ser usada. Você deixar ele solto para fazer tudo o que ele quiser naquele dia pode não ser tão bom, porque ele não cria o costume de entender o dinheiro, entender que tudo aquilo tem um custo. Então ele acaba ficando o que a gente chama de mimado. Mas, então você botar um limite, vamos sair hoje, você pode gastar X reais, dependendo da renda do pai, etc. Isso daí já é um caminho legal. Você não precisa já passar pro seu filho: olha filho, eu ganho tanto por mês, então eu sou pai, tenha pena de mim, sei lá o quê. Vamos com calma, Papai Noel não existe, eu que estou comprando teu presente. Não precisa estragar a infância da criança. Claro.
Mas assim, você botar alguns limites, fazer ele entender, explicar às vezes o que é dinheiro é excelente. Assim, olha, eu trabalho, o tempo que eu estou aqui em casa, eu estou criando isso para você, esse papel, então esse número, que se converte em outras coisas. Isso é ótimo, a criança consegue entender isso. E algumas coisas importantes também. É muito comum filhos pedirem presentes, pedirem coisas e ficarem atentando os pais. Eu já passei por situações parecidas com essa. Uma técnica muito boa para os pais aplicarem com os seus filhos é o seguinte: ok, eu vou comprar para você amanhã. Ou então, depois de amanhã. Na volta a gente compra. Isso é muito bom, porque o filho fica... Depende do filho, claro. Mas normalmente ele fica satisfeito com a posição do pai de que tudo bem, você vai ter isso. Só que muitas vezes, nesse tempo de amanhã, depois da manhã, ele já desencanou. Não era tão importante para ele. Era um desejo. Era um desejo momentâneo. Isso, inclusive, não é só para as crianças, para os pais também, para todo mundo. Quando você está numa loja, você vê alguma coisa, nossa, eu preciso disso. Calma, respira. Se tu passar lá depois de 2 dias e ainda precisar disso, tudo bem. Daí você toma um próximo passo. Mas muitas vezes você acaba não tendo essa... Essa é uma dica financeira pro pessoal? Essa é uma dica financeira. Se quiser uma coisa muito, espera, dorme 2 dias e... Espera, dorme, não cai naquelas ciladas de caramba, isso daqui vai acabar hoje. É o último produto da Terra. Não vai ter. Essa promoção é até hoje. Isso daí, cara, é sempre voltado. Isso se utiliza de um viés de economia comportamental chamado aversão a perdas. Nós temos dificuldade de conviver com a possibilidade de perder algo. Então, esse tipo de promoção ele acaba mexendo com você dessa forma. Ele tenta te fazer passar a ideia de que você tem que ter isso, e se você não comprar, você está perdendo a oportunidade. A gente tem muita dificuldade de lidar com perdas. Então, fica aí essa dica pra galera. Vamos absorver esses conhecimentos, né? Baseado ainda nesse mesmo link de portal de notícias do Seu Dinheiro Vale Mais, ele tem um estudo elaborado pelo Congresso Brasileiro de Pesquisa de Mercado que afirma que só 36% dos brasileiros afirmam guardar dinheiro. E deste universo, uma grande maioria coloca na caderneta de poupança. Então acredito que essa falta de interesse pelos brasileiros tem alguma coisa a ver com o comportamento do passado, ou é simplesmente uma falta de informação que eles têm em relação ao assunto? Inclusive, isso me lembra bem a própria mãe, né? A minha mãe, ela tinha eu não consigo convencer ela com cálculos que tem outros investimentos melhores que a poupança, né? Difícil. Tem não sei se isso explica na economia comportamental, que é o princípio de que está tudo sempre certo. O antigo é o certo, porque não importa se eu mostro que tem um investimento em CDB que é bom, o Nubank é bom, não, ela quer investir na poupancinha onde dá o dinheirinho dela. Então, acredita que isso tem um contexto histórico? Olha, então, você passou bastante informação aí no que você falou. Em primeiro lugar, sobre o quanto as pessoas conseguem economizar. O primeiro passo realmente é fazer sobrar. Isso daí, eu sou sempre sincero e falo, tem pessoas que não dá para fazer sobrar. Tá? As classes D e E é difícil mesmo, é um desafio. E às vezes não tem como. Tendo como, ou até muita gente pode estar assistindo pensando, realmente não tem como, eu não consigo fazer sobrar nem a pau. Eu posso falar isso aqui? Não sei, desculpa. Mas vai aparecer aquele preto e branco. Qualquer coisa cortem mais. Tem muita gente que está aqui assistindo pensando isso, mas eu tenho vários conhecidos que têm essa mentalidade de, cara, não dá para fazer sobrar, mas aí você vê que a pessoa gasta uma quantidade exorbitante em Uber, em outros tipos de meios de transporte, em 99 táxi, em festas, em, sabe, coisas que é bom, é importante, você tem que ver, na verdade, o quão importante é para você, mas às vezes você consegue fazer sobrar um pouco. Aí o segundo passo, você botou, aí quando sobra as pessoas estão botando muito na caderneta de poupança, o que também eu não ataco isso, porque se tu tá sobrando dinheiro e botando poupança, já é ótimo, já tá muito bem. Já tá investindo. Já tá investindo de alguma forma, eu não ataco quem tá fazendo isso. Eu digo que dá para melhorar, você pode partir com outro investimento, já tá ótimo, a poupança é útil. Qual que é a questão da poupança? Ela é um investimento brasileiro cultural, então a gente cresce ouvindo sobre ela. O primeiro investimento que fizeram para mim foi uma caderneta de poupança, foi minha mãe que fez para mim.
Eu até brinco que quando ela criou lá o cartãozinho da poupança, ela anotou a senha no cartão. Eu falei, ótimo, então se eu for assaltado, eu sou do Rio de Janeiro, isso é muito comum, o cara já tem lá o cartão e a senha, então eu já tenho todo acesso à minha poupança. Mas brincadeiras à parte, é super importante ter a poupança. Ele é uma construção cultural por ser tão antiga e tão prática. Você consegue fazer uma poupança da maneira mais fácil possível. Se você quiser pagar alguém e clicar um botão errado, você cria uma poupança para a pessoa, tem como você fazer isso. Eu já vi isso acontecer, a minha chefe, ela foi pagar o mecânico dela e ela clicou errado. Em vez de ela fazer depósito conta corrente, ela fez depósito conta poupança. E o mecânico dela não tinha poupança. Então ela criou uma poupança para ele. Para você ver o quão fácil é. Então com essa facilidade de acesso também já é uma grande coisa. Quando você parte para outro investimento, começa a ficar um pouco mais chato. As pessoas têm preguiça e as pessoas têm medo. E como o dinheiro é algo muito abstrato, principalmente investimento financeiro é muito abstrato, muito difícil de entender, as pessoas têm muito medo de fazer algo errado e perder o dinheiro delas. Ou então botar em algo que vai gerar perda. Esse que é o grande problema, você tem que trazer essa segurança para ela. Tanto que a gente vê uns investimentos, muitas pessoas preferem investir em imóveis, comprar um apartamento para alugar, preferem comprar carro para revender, porque é algo mais palpável, elas entendem. Então esse é um grande desafio. E nós temos uma última reportagem, de acordo com o Serasa Experian, o número de brasileiros inadimplentes chegou a 63,2 milhões em abril de 2019, ou seja, significa que 40,4% dos brasileiros fazem dívidas e não pagam. Isso teria algum motivo, uma heurística que leva o brasileiro a, por exemplo, não olhar o extrato, evitar, para que chegue nesse ponto onde ele se torne de inadimplente e fique devendo para os bancos? Então, na verdade, essa parte de endividamento das pessoas rola de novo por questões culturais. Aqui no Brasil houve uma reforma bancária muito voltada para o incentivo ao crédito. Então nós somos muito acostumados, a geração dos nossos pais é muito acostumada a pegar crédito para fazer as coisas, não se importar muito com isso. Ela é tão assim cultural, porque se você chegar numa plateia de pessoas e perguntar quem aqui é endividado? Então a galera vai levantar a mão, mas nem todo mundo. Aí se perguntar, quem aqui comprou alguma coisa no crédito esse mês? Todo mundo vai levantar a mão. As pessoas não têm essa visão. Eu usei o Uber essa semana e paguei no crédito. Você tem uma dívida com o Uber. Você tem a dívida com o seu banco que pagou aquele Uber. As pessoas confundem muito essa questão de ser endividado com ser inadimplente. Inadimplente você está endividado, você não consegue pagar. É um nível crítico. Mas endividado, cara, é tão comum no nosso dia a dia que somos todos endividados. E agora, se existe um viés, uma heurística muito específica para isso, acaba sendo talvez essa parte de ser algo muito facilitado, você se endividar é algo extremamente fácil, não tem grandes subterfúgios para evitar que as pessoas o gastem crédito, pelo contrário, as instituições financeiras sempre querem que você use o crédito delas, elas querem ao máximo, então é tudo muito fácil, talvez essa facilidade e essa falta de preocupação sempre com o futuro acabem somando para ter esse uso excessivo de crédito. E como é que a Ambima está fazendo com relação a essa parte de educação financeira também? Elas têm feito palestras, têm levado ao público para poder transparecer mais essa questão da educação financeira para atrair o pessoal para dentro da área financeira, porque apenas aproximadamente 600 mil pessoas investem na bolsa, né? É menos de 1% da população. Sim. O que a Ambima tem feito assim, para proporcionar uma educação financeira, para quebrar essas barreiras? Então, aqui na Ambima, eu sou a parte lá de educação de investidores, que seria a área de educação financeira da Ambima. Para quem não sabe, a Ambima é a Associação Brasileira de Mercado de Capitais Financeiros, em que a gente representa e autorregula todos os bancos que você imaginar, instituições financeiras. E lá a gente tem uma série de projetos de educação financeira, como por exemplo, nós temos um site chamado... Pode falar no site? Claro. Tem a permissão aqui? Sim, qualquer coisa isso pode Nós temos um site chamado Como Investir. Se você botar no Google, a primeira coisa que aparece é ele. E ele é justamente voltado para quem nunca teve contato com investimentos. Ele fala sobre tudo. Ele fala desde você fazer o seu orçamento, você ter a sua divisão de gastos e ganhos. Fala dos produtos de investimento, fala como... E temos matérias lá semanais sobre assuntos de investimento.
E é sempre focado com um linguajar didático de quem nunca teve acesso ao assunto. E não só isso, nós temos a atuação nas nossas mídias sociais para as pessoas verem. Na Semana ENEF, que é a Semana de Educação Financeira aqui no Brasil, a gente faz eventos de palestras, faz eventos de live, tirar dúvidas no Facebook. Nós vamos ter agora em agosto, outubro, não lembro, a World Investor Week, que é um evento mundial, para você ver como a educação financeira é uma questão em todo o globo, em que nós vamos também fazer eventos de palestras, a gente está sempre fazendo. Quem tiver interesse, é só acompanhar a gente nas nossas mídias, a gente tem Instagram, tem Facebook, só pesquisar lá Ambima. Deve estar escrito aqui em algum lugar na tela, tá na cara dele, é isso. Ou vai estar na descrição. Pode ser também, talvez seja mais fácil que na descrição. E a minha parte é isso, eu cuidar desse projeto, está sempre fomentando. Até por esse que é o meu papel lá, é trazer um pouco dessa parte de comportamento e finanças para agregar nesses projetos. E posso falar que tem no meu canal, pessoal? Eu ia fazer promoção dele. Fala aí, não, manda aí, eu quero ver o que você vai falar. Eu ia dizer que eu agradeço muito a tua participação, né? Eu fico muito feliz de estar aqui, adoro. O Antônio, ele tem um canal no YouTube, né, que é o Investidamente. Exatamente. Onde ele publica vídeos diariamente, pelo que eu vi. Quem dera fosse diariamente. Não tenho a mão de obra, eu edito, eu posto, faço tudo, então é uma vez por semana, gente. Produtor original, hein? Produtor original. Às quartas-feiras, o nome é Investidamente, para até alusão àquele filme que você não viu, é sensacional. Não estou sendo pago pela Pixar para falar desse filme, mas o nome do filme é Divertidamente, que fala sobre como funciona, de uma maneira bem lírica a cabeça das pessoas, e eu faço isso voltado para investimentos. Eu falo da mente e do investimento. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo por ter nos acompanhado aqui. Acompanhe nossas redes sociais, cliquem em se inscrever no nosso canal, acompanhe nossos vídeos, acompanhe Investidamente também. Muito obrigado e tchau, tchau. Gente.